Em 17 de agosto de 1987, o último prisioneiro da prisão de Spandau morreu. Por 21 anos, uma das principais figuras nazistas permaneceu como o único prisioneiro, condenado por seu papel no início da Segunda Guerra Mundial. A história de Rudolf Hess é envolta em conspirações. No vídeo de hoje, vamos abordar a vida, a morte e o mistério do vice-führer. Hess nasceu em 26 de abril de 1894 no Egito. Sua família era rica e ele cresceu presenciando a ocupação britânica do Egito, desenvolvendo uma admiração pelos britânicos. Hess recebeu uma educação variada no Egito, na Alemanha e na Suíça, em preparação para ingressar na empresa de navegação de seu pai. Mas em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, Hess se alistou no Regimento de Artilharia da Baviera como soldado raso. Hess combateu nas batalhas de Verdun e do Somme. Ele sofreu vários ferimentos e recebeu várias promoções. Em 1915, ele já era cabo e, em 1916, tornou-se sargento de pelotão. Nesse mesmo ano, ele sofreu um ferimento grave na mão. Após se recuperar, Hess foi transferido da frente ocidental para a oriental, na Romênia. Em 1917, ele foi novamente ferido em combate, levando um tiro no peito e estilhaços de artilharia no braço. Após mais um período no hospital, ele foi promovido a segundo-tenente e indicado para receber a Cruz de Ferro de primeira classe, embora nunca tenha recebido essa condecoração. Em outubro de 1918, Hess iniciou seu breve período como piloto, embora nunca tenha participado de combates, pois um mês depois a Alemanha se rendeu e a guerra acabou. Como muitos ex-soldados, Hess ficou chocado com o estado da Alemanha. O colapso econômico havia paralisado o país, enquanto a empresa de seu pai foi apropriada pelos britânicos durante a guerra. Por causa disso, Hess se juntou a um dos muitos grupos Freikorps. Os grupos Freikorps eram bandos paramilitares de soldados que lutavam contra comunistas e revolucionários marxistas. Hess se juntou ao grupo Freikorps, liderado pelo coronel Ritter von Epp, um grupo responsável por vários massacres na Baviera. O grupo também tinha como membro o futuro chefe das camisas pardas nazistas, Ernst Röhm. Durante esse período, o antissemitismo de Hess ficou evidente e se intensificou durante seus estudos na Universidade de Munique. Lá, ele desenvolveu uma relação próxima com seu professor de política e ex-general Karl Haushofer, de quem aprendeu o conceito de Lebensraum. Essa é a ideia de que terras no leste deveriam ser conquistadas e colonizadas pelos alemães e seus habitantes deslocados. Foi Hess quem apresentou o conceito de Lebensraum a Hitler, formando uma parte fundamental da ideologia nazista. Hess foi um dos primeiros membros do Partido Nazista, tornando-se o 16º integrante em julho de 1920. Ele acreditava que os judeus na Alemanha haviam traído o esforço de guerra e causado a derrota do país. Hess se dedicou para se tornar um membro fundamental do partido. Ele foi um dos líderes dos Camisas Pardas e organizou o recrutamento de novos membros. Hess tornou-se essencial para o partido na organização e captação de recursos. Ele chegou a participar do fracassado Putsch da cervejaria em 1923, uma tentativa dos nazistas de tomar o poder. Por seu papel nesse golpe fracassado, Hess foi condenado a 18 meses de prisão na penitenciária de Landsberg. Foi aqui que Hitler e Hess trabalharam nos escritos de Mein Kampf, o livro de memórias e manifesto político de Hitler. Hess tomou o ditado de Hitler, enquanto também fazia suas próprias sugestões, especialmente sobre Lebensraum e o importante papel do Império Britânico. Durante a estadia de Hitler na prisão, Hess atuou como secretário de Hitler, auxiliando seu ídolo no dia a dia e em sua correspondência. Em dezembro de 1924, a dupla foi libertada e, não muito tempo depois, Hess consolidou seu lugar como braço direito de Hitler. Em 1925, Hess foi nomeado secretário pessoal de Hitler, enquanto os nacional-socialistas buscavam se preparar para assumir o controle.
Hess permaneceu um devoto fanático de Hitler, apesar de não ter nenhum cargo oficial no Partido Nazista. Só em 1932, Hess foi nomeado presidente da Comissão Política Central do Partido Nacional Socialista, além de ser nomeado general honorário da SS. Quando os nazistas tomaram o poder em 1933, Hitler nomeou Hess como seu vice-Führer, uma posição que ficava atrás apenas do Führer. Hess desempenharia um papel vital nos comícios de Nuremberg, tanto organizando quanto fazendo discursos sobre sua obediência a Hitler e como a lealdade inabalável e a crítica a Hitler seria a salvação da Alemanha. Os discursos de Hess eram ou sobre o quanto ele achava Hitler perfeito ou divagações sobre o papel do judaísmo internacional nas calamidades do mundo. A submissão de Hess a Hitler, sem se preocupar com seu próprio poder, era única entre os líderes nazistas. Segundo todos os relatos, Hess levava uma vida relativamente modesta, ocupando-se em obter uma licença de piloto civil. Hess não consolidou sua base de poder, nem exerceu controle sobre certos aspectos da Alemanha. Ao contrário de Himmler, por exemplo, que transformou a SS de uma unidade de guarda-costas em um Estado dentro do Estado, o propósito de Hess parecia ser apenas o de ser o vice de Hitler. O gabinete de Hess tratou de questões importantes, como a criação das infames leis raciais de Nuremberg, que tiraram muitos direitos dos judeus, embora ele tenha feito uma exceção a essas regras para a esposa meio judia de Karl Haushofer. No início da Segunda Guerra Mundial, Hess foi nomeado para o gabinete de guerra e designado como o segundo na linha de sucessão de Hitler, atrás de Hermann Göring. Durante esse período, Martin Bormann substituiu Hess como secretário pessoal de Hitler. Diferente de Hess, Bormann criou sua base de poder e passou a marginalizar o pouco poder restante de Hess. Hess ocupou-se com a guerra no leste, trabalhando com Heinrich Himmler. Eles estabeleceram registros raciais e criaram códigos legais separados para os poloneses e judeus. Mas com o tempo, Hitler e Hess foram se distanciando cada vez mais. O que aconteceria a seguir não é totalmente compreendido. Hess achava que a guerra com a União Soviética só deveria começar no leste, após a derrota ou pacificação da Grã-Bretanha no oeste. Hess acreditava que havia muitos na Grã-Bretanha contrários à guerra e simpáticos à causa nazista, especialmente entre as classes altas e até mesmo na família real. Hess acreditava que seria capaz de convencer essas pessoas a depor Churchill e tirar a Grã-Bretanha da guerra. Ao fazer isso, Hess evitaria a guerra em duas frentes que levou a Alemanha ao limite durante a Primeira Guerra Mundial. Mas mais importante para Hess, ele seria capaz de reconquistar o favor de seu amado Führer. No dia 10 de maio de 1941, Hess decolou em seu avião modificado de longo alcance, seguindo para o norte na direção da Escócia. Seu destino pretendido era a casa de Douglas Hamilton, o 14º Duque de Hamilton e Comodoro do Ar da Força Aérea Real. Hess havia se encontrado com Hamilton durante as Olimpíadas de Berlim, e os dois já haviam se encontrado em várias jantares organizadas por líderes nazistas. Hess achava que Hamilton simpatizava com os nazistas e poderia ser o líder de britânicos favoráveis ao nacional-socialismo. Hess enviou uma carta a Hamilton sobre seu desejo de paz, mas a inteligência britânica a interceptou. Sem receber uma resposta de Hamilton, Hess, mesmo assim, embarcou em sua jornada. Durante o voo, o avião de Hess foi detectado pelo radar britânico e Spitfires foram enviados para interceptá-lo. Hess conseguiu despistar esses aviões, mas não conseguiu se aproximar o suficiente da propriedade de Hamilton, que tinha sua própria pista de pouso. Hess teve que abandonar seu avião em pleno voo, saltando de paraquedas nos arredores de Glasgow. Ele foi detido por um fazendeiro e logo depois preso. Durante sua prisão, ele insistiu que precisava se encontrar com Hamilton, mantendo sua identidade em segredo. Hamilton acabou sendo chamado a um quartel local, e Hess e Hamilton discutiram o plano de paz. Hamilton contatou Winston Churchill
e o informou sobre o plano de paz, porém, este era parecido com outras propostas dos nacional-socialistas no início da guerra. Propunha que a Grã-Bretanha mantivesse seu império, contanto que desse carta branca aos nacional-socialistas na Europa. Se a Grã-Bretanha recusasse, Hess ameaçou que o país morreria de fome após um bloqueio naval. Houve outras reuniões entre Hess e membros do governo britânico, com Hess sendo interrogado pela inteligência britânica. Hess permaneceu em cativeiro britânico pelo restante da guerra e, durante esse período, tentou tirar a própria vida, inclusive com uma faca de pão, sem fio e se jogando de uma escada. Uma avaliação psicológica feita pelos britânicos considerou que Hess era paranoico, hipocondríaco e mentalmente instável. Durante seu tempo em cativeiro, os delírios de Hess incluíam acreditar que os judeus estavam usando o controle mental nos principais nazistas e que o Holocausto era um complô para gerar simpatia pelos judeus. Ele se recusava a comer, achando que os britânicos queriam envenená-lo, e acabou perdendo muito peso. A reação de Hitler ao voo de Hess foi de consternação e medo de que outros líderes nazistas tentassem um golpe. Mas quando ficou claro que Hess agiu sozinho, Hitler passou a denunciar Hess como um louco. Ele foi destituído de todos os seus cargos e funções. A maioria dessas responsabilidades passou para Martin Bormann. O cargo de vice-führer foi abolido e Hess ficou sob custódia britânica pelo restante da guerra. Após a guerra, Hess foi enviado à Alemanha para ser julgado pelo Tribunal de Crimes de Guerra de Nuremberg. Ele respondeu a 4 acusações. Esses eram conspiração para cometer crimes, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Hess foi um dos principais arquitetos do governo nazista e uma figura central a enfrentar os tribunais. Hitler, Goebbels e Himmler estavam todos mortos. Portanto, Hess era vital como um dos poucos líderes nazistas restantes. Durante o julgamento, Hess apresentou sinais de amnésia, embora não esteja claro se isso era uma tática de defesa. Hess afirmou que os julgamentos eram pouco mais do que um espetáculo e se recusou a aceitar sua jurisdição. Discursos de Hess foram usados como prova de sua disposição para a guerra de agressão, mas o fato de ele estar preso desde 1941 foi usado em sua defesa contra algumas das atrocidades cometidas depois. Hess foi condenado em 2 acusações: conspiração para cometer crimes e crimes contra a paz. Sua sentença foi prisão perpétua, a ser cumprida na prisão de Spandau, em Berlim. Hess ficou detido em Spandau de julho de 1947 até sua morte. Hess recebeu a designação de prisioneiro número 7 e era vigiado por um destacamento de guardas das potências ocupantes, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. Esses guardas se revezavam a cada mês. A vida na prisão era rigorosa, com os prisioneiros sendo monitorados de perto, por medo de que tirassem a própria vida. Com o tempo, os poucos prisioneiros de Spandau foram libertados, seja por razões médicas ou porque já haviam cumprido sua sentença. A partir de 1966, Hess permaneceu como o único prisioneiro de Spandau. Ele tinha permissão para andar pelos terrenos, embora sempre sob o olhar atento de seus guardas. Só em 1969, Hess permitiu que sua esposa e filho o visitassem na prisão, não os vendo desde 1941. À medida que envelhecia, ele passou a ter permissão para deixar a porta de sua cela aberta e um elevador foi instalado para que ele pudesse chegar aos jardins. Nos anos 70, tentaram libertar Hess por razões humanitárias, alegando que seu encarceramento solitário era cruel. Durante seu encarceramento, ele permaneceu um nacional-socialista irredutível e tentou várias vezes contrabandear declarações para fora da prisão. Ele tentou tirar a própria vida em várias ocasiões, mas ainda assim, houve muitos momentos em que ficou sem supervisão. No entanto, Hess acabaria conseguindo. No dia 17 de agosto de 1987, o corpo de Hess foi encontrado pelos guardas. Hess tinha 93 anos quando conseguiu
usando um pedaço de cabo para fazer uma forca. Ele foi enterrado em um local secreto, antes de ser sepultado no túmulo da família. O local, mais tarde, se tornou um ponto de encontro para neonazistas, pois eles viam Hess como um verdadeiro crente na ideologia. Até hoje, o voo para a Escócia é cercado de especulações e teorias da conspiração. Hamilton negou conhecer Hess nas festas de jantar em Berlim, mas é provável que tenham se aproximado pela paixão comum pela aviação. Hamilton também se encontrou posteriormente com Albrecht Haushofer, filho de Karl Haushofer, e assim, novamente, há uma ligação com Hess. Os detalhes exatos da conversa entre Hess e Hamilton permanecem conhecidos apenas entre os dois. O que Hamilton revelou é tudo o que se sabe. Também há especulações sobre o conteúdo dos documentos confidenciais relacionados ao voo de Hess para a Grã-Bretanha, que permanecem segredos de Estado até, no mínimo, 2041. Isso, provavelmente, se deve ao fato de conterem informações embaraçosas sobre algumas pessoas bastante importantes. Essas circunstâncias levaram a teorias sobre se foi realmente Rudolf Hess quem fez o voo para a Grã-Bretanha. Também houve especulações sobre se a inteligência britânica atraiu Hess e se os britânicos tinham conhecimento prévio do voo de Hess. Até sua morte, foi alvo de especulações, como o filho de Hess acusando a inteligência britânica de assassinato. Rudolf Hess permaneceu um nacional-socialista devotado. Ele era obcecado por seu amado Führer a ponto de delírio. Suas crenças antissemitas e a convicção de que o leste deveria ser conquistado moldaram a ideologia nazista.